E se eu te dissesse que talvez a espiritualidade esteja fazendo exatamente o contrário que ela te prometeu? Em vez de ela te libertar, ela pode estar te prendendo. Porque pensa comigo, quantas pessoas tu conhece que já fizeram dezenas de cursos, participaram de retiros, aprenderam inúmeras técnicas, receberam iniciações, abriram registros akáshicos, fizeram meditações, limpezas energéticas, mesas radiônicas, constelação, reiki e por aí vai. E mesmo assim, continuam vivendo os mesmos medos, os mesmos conflitos, os mesmos padrões. Será que realmente falta mais uma técnica? Ou será que falta compreender algo muito mais simples? Essa pergunta ela começou a me acompanhar há alguns anos, porque eu também acreditava que para viver tudo aquilo que eu sentia dentro de mim, eu precisava estudar mais, precisava fazer mais um curso, ler mais um livro, esperar o momento certo, até que um dia eu percebi uma coisa que mudou completamente a forma como eu enxergava a espiritualidade. Talvez a maior armadilha não seja a falta de conhecimento, talvez seja acreditar que sempre falta mais um pouco. Porque quando tu acreditas que ainda falta alguma coisa para te tornares quem tu vieste ser, tu coloca a tua própria vida em espera. E isso acontece de um jeito muito sutil. Tu dizes para tu mesma: quando eu terminar esse curso, quando eu curar essa ferida, quando eu estiver mais preparada, quando eu estiver mais confiança, e sem perceber, a tua vida inteira passa a existir no futuro. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. E se a pessoa que tu estás tentando te tornar, ela já existisse neste momento, agora? E se o teu trabalho não fosse construir uma nova versão de ti, mas lembrar daquela que nunca te deixou, aquela que nunca deixaste de ser? Então respira um instante e deixa essa pergunta ficar contigo. Porque é exatamente sobre isso que nós vamos conversar hoje. E eu não quero apenas te dar mais um conceito para te guardar. Eu quero que, quando esse vídeo terminar, tu olhe para tua própria vida de uma forma completamente diferente. E daí, talvez tu descubra que não está tão distante da vida que tu deseja. Não tão distante quanto tu imagina, sabe? Talvez exista apenas um véu entre quem tu acredita ser e quem tu realmente é. Até aqui eu te fiz algumas perguntas, né? Mas agora eu quero abrir um pouquinho mais do meu coração contigo. Durante muitos anos, eu acreditava que eu precisava me tornar alguém para viver a vida que eu sonhava. E olhando para trás, eu percebo que eu estava sempre me preparando para viver. Eu me formei em biomedicina, depois eu fiz uma pós-graduação em estética, foram anos de estudo, dedicação, investimento, né? Construindo uma profissão respeitada, uma carreira que fazia sentido para muitas pessoas. Quem olhava de fora dizia que eu estava no caminho certo. Mas dentro de mim, existia uma inquietação que eu não conseguia explicar. Era como se uma parte de mim soubesse que o caminho já não representava mais aquilo que eu realmente era. E eu tentei ignorar essa voz durante muito tempo, porque não era uma decisão simples, como deixar uma profissão pela qual eu tinha estudado tantos anos. Como explicar para minha família que eu queria trabalhar com espiritualidade? Como dizer para os meus pais que aquilo que fazia meu coração vibrar era justamente aquilo que eles tinham mais dificuldade em compreender? Eu tinha medo. Eu tinha medo de ser julgada. Eu tinha medo de decepcionar as pessoas que eu amava. Eu tinha medo de ouvir que eu não estava, que eu ia jogar tudo fora com aquilo que eu tinha construído. Então eu continuei fazendo o que muita gente faz. Continuei me preparando. Porque eu nunca não me sentia boa o suficiente, preparada o suficiente. Então eu continuei estudando, buscando, esperando sentir que um dia eu finalmente estaria pronta. E aí teve dias que eu mesma me perguntava se eu estava fazendo a coisa certa, porque eu já não sabia mais se era certo ou não. E se eu estava confundindo um chamado da minha alma com uma ilusão. E se eu não deveria também simplesmente continuar vivendo a vida que todo mundo esperava de mim. Mas toda vez que eu tentava voltar, alguma coisa dentro de mim dizia bem baixinho: esse aí já não é mais o teu lugar, esse aí já não é mais o teu caminho. Até que um dia eu me fiz uma pergunta que mudou completamente a minha vida. E se eu nunca me sentir pronta? Quanto tempo mais eu vou esperar para começar a viver? Mais um ano? Mais 5 anos? Mais 10?
E aí foi neste momento que eu percebi uma coisa. Eu não precisava de mais um curso, eu não precisava estudar mais aquilo que eu achava que não estaria pronta. Eu não precisava de mais técnica, eu não precisava de mais conhecimento. O que estava faltando era apenas coragem, coragem para enfrentar, coragem para confiar naquilo que a minha alma já estava me dizendo há um tanto tempo, que ela estava me mostrando há muito tempo. E aí eu tomei uma decisão. Não porque eu tinha todas as respostas, porque eu ainda não tinha, mas porque eu já não conseguia mais fingir que aquela voz não existia. E hoje, olhando para trás, eu percebo que eu não abandonei a biomedicina porque que era uma profissão ruim, uma profissão que eu não gostava. Muito pelo contrário, ela fez parte da minha história e eu sou profundamente grata por tudo que eu vivi, por tudo que eu aprendi com ela. Mas chegou um momento em que ela já não expressava mais quem eu estava me tornando. E foi quando eu finalmente tive coragem de seguir aquilo que despertava entusiasmo dentro de mim, que me deixava feliz, que a minha vida começou a fazer sentido. Não porque todos os desafios desapareceram, porque eles não desapareceram. E aí, ainda hoje, existem pessoas que não compreendem o meu trabalho. Ainda hoje existem julgamentos. Mas existe uma diferença enorme. Hoje, eu acordo com a sensação de estar vivendo uma vida que faz sentido para mim. Uma vida que eu escolhi de verdade, que foi a minha escolha. E, sinceramente, eu acho que isso é o que muitas pessoas estão procurando. Elas acreditam que estão procurando, elas acreditam que elas estão procurando mais um curso, mais uma técnica, mais uma resposta. Mas talvez o que elas estejam procurando seja apenas a coragem de viver aquilo que no fundo elas já sabem que faz sentido para a própria alma, para a vida delas. E aí, talvez seja exatamente onde o verdadeiro despertar começa. Não quando tu aprende alguma coisa nova, mas quando tu deixa de fugir de quem sempre tu foi. Depois que eu tive a coragem de seguir nesse caminho, uma curiosidade começou a crescer dentro de mim. E eu queria entender, afinal, o que estava acontecendo. Por que algumas experiências pareciam tão reais, mesmo quando eu não conseguia explicá-las assim racionalmente, sabe? Porque às vezes eu tinha uma sensação de reconhecer pessoas que eu nunca tinha visto, ou de sentir uma certeza assim profunda sobre alguma coisa, sem saber de onde aquela informação tinha vindo. E aí, talvez tu também já tenha vivido algo assim. E eu acredito que quase todo mundo já passou por alguma experiência que simplesmente não consegue explicar. E aí foi quando eu comecei a estudar as pessoas que também fizeram essas mesmas perguntas. Não para provar que eu estava certa, mas porque eu queria compreender melhor aquilo que eu estava vivendo. E aí, Nikola Tesla dizia que muitas das suas ideias pareciam surgir de um lugar além do pensamento lógico. Leonardo da Vinci, que desenhou invenções muito antes da tecnologia permitir que elas existissem, né? Edgar Cayce afirmava acessar informações em estado ampliado de consciência. E entre tantos outros estudos, eu conheci um pesquisador chamado Rupert Sheldrake. E ele propôs a hipótese dos campos morfogenéticos, uma ideia de que existe um campo de informação que influencia os padrões da natureza e da aprendizagem. Quando eu li sobre isso, eu não pensei, pronto, agora está tudo provado. Na verdade, aconteceu outra coisa. Essa hipótese dialogou profundamente com as experiências que eu já estava vivendo. Ela me fez perceber que talvez a consciência seja muito maior do que aquilo que conseguimos explicar apenas olhando para o cérebro. E foi justamente nesse momento que os registros akáshicos ganharam um significado completamente diferente para mim. Porque durante muito tempo eu pensei que acessar os registros akáshicos era encontrar respostas. E hoje eu vejo diferente. Hoje eu sinto que os registros não existem para nos dizer quem a gente deve ser. Eles existem para nos ajudar a lembrar quem nós somos. E essa diferença ela muda tudo. Porque quando uma pessoa chega até mim para uma leitura, e não estou tentando decidir a vida dela. Eu também não estou dizendo qual caminho ela deve seguir. O que eu procuro fazer é ajudá-la a enxergar aquilo que talvez ela tenha se esquecido ao longo dessa caminhada. É como limpar um espelho. O reflexo ele sempre esteve ali. Ele só precisava voltar a aparecer. E talvez esse seja o maior presente da espiritualidade. Não responder todas as perguntas, mas nos ajudar a fazer as perguntas certas. Porque uma única pergunta verdadeira
pode transformar uma vida inteira. E a pergunta que transformou a minha vida foi muito simples. Se eu já sou, em essência, tudo aquilo que eu procuro, por que continuo vivendo como se me faltasse alguma coisa? E foi aí que eu percebi uma coisa que mudou completamente a forma como eu enxergava o despertar. As pessoas imaginam que despertar é um grande acontecimento, como se um dia acordasse iluminados e a partir daí tudo fosse diferente. Mas a vida ela não mudou assim para mim. Ela mudou em dias completamente comuns, sabe? Dias do cotidiano, as coisas que eu fazia no cotidiano foram mudando. Mudou quando eu comecei a fazer pequenas escolhas diferentes no meu dia a dia. Porque a transformação ela não acontece quando tu vive um momento extraordinário e decide que tudo vai mudar e a partir de amanhã eu escolhi uma linha do tempo e agora eu vou começar e mudou tudo. Não. É a partir dessas escolhas que a gente vai fazendo no dia a dia faz um somatório. E aí ela acontece quando tu repete dia após dia na tua vida comum, no teu dia comum. Então eu quero te deixar um convite. Quando esse vídeo terminar, não sai correndo para procurar mais uma resposta. Não sai para olhar outro vídeo. Antes disso, fecha os teus olhos por alguns segundos. Respira e pergunta para ti mesma. Se eu realmente acreditasse que já existe dentro de mim a pessoa que eu desejo ser, qual seria a menor atitude que eu teria coragem de tornar hoje, de fazer hoje? Talvez seja uma conversa, talvez seja um pedido de desculpa, talvez seja colocar algum limite, começar algum projeto, descansar, ou gravar aquele vídeo que tu tá adiando faz dias, faz meses. Não importa o que seja, só dá o próximo passo. Porque ninguém atravessa uma floresta dando salto até o outro lado. Tu atravessa olhando o próximo passo. E um dia, quando tu olhares para trás, tu vai perceber que não foi um grande momento da tua vida que mudou. Foi esses pequenos passinhos que tu deu que fizeram a transformação. E mesmo ainda quando tu não tinha coragem, ou quando tu ainda tinha medo, e tu foi mesmo assim, foi isso que mudou a tua vida. Foi isso que começou a te abrir, te ampliar, te expandir. E se um dia tu esqueceres que eu te falei aqui hoje, eu só espero que tu não esqueça de uma coisa, que tu não precisa passar a vida inteira tentando te tornar alguém. Tu só precisa ter coragem de viver quem tu já é. Porque talvez o verdadeiro despertar ele nunca tenha sido encontrar um caminho novo. Ele sempre tenha sido uma volta para casa, para aqui, ó. E existe uma pergunta que mudou profundamente a forma como enxergo a realidade. Será que o mundo que nós vemos é realmente o mundo? Ou será que ele está refletindo aquilo que acreditamos sobre nós mesmos? É sobre isso que eu quero conversar contigo no próximo vídeo. E obrigada por ter caminhado comigo até aqui. Eu espero de coração que esse vídeo tenha te ajudado a lembrar um pouquinho mais de quem tu és. Um abraço no teu coração. Eu amo você e não esquece, somos todos um. Até o próximo vídeo.